Dizem que os olhos são os espelhos da alma. Para um palestrante, para um profissional que trabalha com falar em público, para alguém que é professor, mais do que para ninguém, essa regra é algo, ou esse dito popular é algo muito importante. Neste momento, por exemplo, eu estou olhando para você, nos seus olhos, e isso nos aproxima, cria uma ponte muito boa entre nós. Poderia ser que, vá saber o porquê, eu estivesse conversando com você, mas não estivesse olhando para você. E pode ser que nesse novo tipo de comunicação, alguma coisa não estivesse saindo muito adequada. Percebem a diferença? Eu falando, olhando nos seus olhos, eu falando com você como se não estivesse aqui presente. Parece que eu e você não estamos numa comunicação. Muitas vezes já disseram lá no passado que para que nós pudéssemos driblar o nervosismo que nos acomete quando vamos falar em público, seria interessante não olhar nos olhos das pessoas, meio que passar rasteiro o olhar na nossa audiência ou ainda olhar acima das cabeças. E que essa forma de observação nos isentaria ou, em outras palavras, nos colocaria dissociados e isso favoreceria um pouco mais de liberdade emocional, um pouco mais de administração emocional. Nos tempos mais contemporâneos, quem fala em público recebe orientações diferentes dessa. A ideia é, olhe nos olhos. Ah, Cal, mas eu estou aqui numa audiência que tem 500 pessoas. Como eu vou olhar nos olhos de todas as 500? Bom, imaginando que você está num espaço, num auditório, com luzes acesas e que você pode olhar para a sua audiência, ou mesmo que você está numa sala de aula, respeite uma regrinha básica que eu vou te dar e que vai servir muito para esse objetivo. É a regra dos 3 segundos. Como é que é ela? Você escolhe algumas pessoas quando você vai olhar e você olha para elas no tempo de 3 segundos. Este tempo é o suficiente para que esta pessoa se sinta olhada. E mais que isso, as pessoas que estão ao redor dela também se sentirão olhadas por você. Quando nós estamos falando de um apresentador, uma pessoa que fala em público, é muito interessante que ele tenha ou ela tenha condição de olhar para toda a sua audiência. E dessa forma, você respeita o seu público. Você está mostrando que está ali presente e está enviando a sua comunicação para todos. Se você, por exemplo, estiver olhando apenas para um lado do teu auditório, isso será muito ruim para as outras pessoas que estão dos outros lados. Portanto, é um desafio olhar para toda a audiência, respeitando a regrinha dos 3 segundos. Você olha para um olhar, para um rosto, e demora 3 segundos ali, e as pessoas ao redor têm tempo de se sentir olhadas também. Cal, então eu olho para a pessoa e marco no relógio os 3 segundos? Não, é algo meio intuitivo. Podem ser 4, podem ser 5, podem ser 2 segundos e meio. O que importa não é um olhar metralhadora, é um olhar que se fixa em alguém. E isso faz com que você conecte-se com esta pessoa e com aqueles que estão ao seu redor. Se você consegue, num auditório grande, fazer uma espécie de divisão mental, é algo meio virtual, como os nossos meridianos no globo, que você traça mentalmente, dividindo o seu auditório em 4 quadrantes. Percebem essa ideia? Divide o auditório com meridianos virtuais em 4 quadrantes. Quadrante 1, quadrante 2, 3 e 4. E você pode eleger em cada um deles uma pessoa que você vai olhar respeitando a regra dos 3 segundos. Quem é essa pessoa que você vai escolher em cada quadrante? Alguém que funcione como uma âncora de poder para você. É muito fácil você olhar para o seu auditório, para a sua sala de aula e perceber pessoas que estão
assistindo à sua palestra com interesse e mostram isso no seu aspecto não verbal. Elas podem estar com um olhinho brilhante, elas podem estar com um sorriso no rosto, elas podem estar olhando para você e anotando. Então essas pessoas, quando você olha para elas, parece que alguma coisa em você também muda positivamente. Então elas funcionam como âncoras. Mas você pode também, se quiser, não eleger apenas uma em cada quadrante, escolher algumas. E se você quiser desrespeitar a ideia dos quadrantes, fique muito à vontade. Apenas lembre-se de ter âncoras de olhares em todos os quadrantes, porque assim todo o seu auditório se sentirá prestigiado, olhado por você. O teu olhar tem um poder muito grande. Nunca se esqueça disso. Lembre-se, você está ali para encantar e para fisgar as pessoas. O teu momento é de construir um processo hipnótico. E essa hipnose vai funcionar se você tiver olhos que fisgam. Use o seu olhar e faça excelentes palestras.